Então, entusiastas do conhecimento, nossa jornada começa agora com a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Esse é Hermann Ebbinghaus. Hermann nasceu na Alemanha em 1850, foi o primeiro autor na psicologia a desenvolver testes de inteligência, vários testes que ele desenvolveu. Ele falou sobre ilusões de ótica, como medir a acuidade, muito interessante. Ele foi aluno de Handit. Handit é um dos expoentes da psicologia, é o primeiro vulto na história da psicologia a ser estudado. Eu não vou me aprofundar muito nessas personalidades, porque eles fazem parte de um outro episódio do ET Academy, a história da psicologia, onde eu vou falar sobre William Handit. Bom, no século XIX, Ebbinghaus iniciou seus trabalhos. Ele enunciou princípios sobre o armazenamento da memória e demonstrou que as memórias têm diferentes tempos de duração. Foi um autor muito influente para dois cientistas muito importantes. Ivan Pavlov, que estudou o que a gente chama de condicionamento clássico, e Thorndike, que estudou condicionamento operante. Essas duas teses eu pretendo desenvolver na história da psicologia também. Então, Ebbinghaus foi citado por Pavlov, por Thorndike, nos seus trabalhos de condicionamento, devido aos seus estudos a respeito da memória, a respeito de como a memória era armazenada e o tempo de duração, algumas coisas a respeito disso. Eu falando do trabalho dele, vai ficar mais específico. Então, como foi que Ebbinghaus desenvolveu esse trabalho, tá? Então, ele estudou a memória, o tempo de duração e quanto tempo essa memória permanecia armazenada. Bom, primeiro eu tenho que definir a questão da memória, tá? Então, especificamente, Ebbinghaus estudou o declínio da retenção da memória em função do tempo, tá? Então, memória, ela é um bloco de informação, tá? Então, se a gente estivesse falando do computador, você vai armazenar na memória. Você tem aquela memória volátil, lembra que você liga o computador, e você tem o disco rígido, onde ela fica guardada de maneira permanente. Então, digamos que você está fazendo uma planilha, um texto no Word, e está ali, e aí a energia acabou e desligou seu computador, e você não tinha salvado aquilo que você estava fazendo. Você perdeu, tá? No momento em que desligou, aquela memória era volátil e você não tem mais a memória. Você só tem isso guardado se foi armazenado de maneira permanente no disco rígido. O cérebro humano tem algo semelhante. Nós temos uma memória volátil e nós temos a fixação dessa memória em blocos. É esse estudo que, junto com o Ebbinghaus, fez a mudança. Eu até falei no canal um artigo sobre isso, tá? Eu pretendo falar separadamente desses detalhes. Eu vou falar em geral de Ebbinghaus, etc. Depois, esses pequenos elementos que juntos dão força ao que eu quero apresentar no final. Bom, a memória, ela é volátil. Então, você viu determinada cena, viu determinada coisa, alguma informação, e ela está ali armazenada. Armazenamento de memória no cérebro significa alteração física. Então, houve uma alteração física. Então, os neurônios se alteraram e eles estão armazenando essa memória. Essa memória vai ficar armazenada quanto tempo, tá? A força da memória, ou seja, quanto mais tempo ela será lembrada, depende de vários elementos. Então, eu digo para você, faça uma ligação para mim, o telefone é tal. E aí você vai e liga. Uma semana depois eu pergunto, você podia ligar para minha casa? Eu disse, qual o telefone? Eu dei uma semana atrás, você até ligou. Não lembro mais. Ou seja, aquela memória desapareceu da sua mente. Isso é normal. Memórias que não têm relevância desaparecem rapidamente. Mas o que faz com que algumas memórias fiquem permanentemente? Você teve essa experiência e não consegue esquecer, mesmo que queira. Bom, a força com que essa memória foi impressa tornou ela diferente das demais e a sua fixação. Então, existem vários fatores que mexem com a fixação da memória. E o que Ebbinghaus estudou especificamente? Como
Como eu não podia medir todas essas variáveis, que são emoções, sentimento, interesse, uma série de outras coisas, ele queria especificamente a biologia da memória. E aí que mostra a extraordinária personalidade com a ideia com que ele teve para analisar biologicamente a memória exclusivamente. Espera aí, como é que ele fez isso? Vamos eliminar as variáveis que dão força à memória. Tudo, emoção, etc., interesse. Como? Ele pegou o experimento da seguinte maneira. Ele fez uma lista de sílabas aleatórias, tá? Onomatopeias, sílabas variadas. Uma lista. E você deveria, num período de tempo, memorizar essa lista. Você teria que memorizar até dominar toda a lista. O que é dominar? Você poderia responder com precisão, tá? Várias maneiras, todas as sílabas. Você decorou e você sabe a resposta. Então, se você dominou e sabe todas as respostas, você tem 100% daquele conteúdo. Então, seria informação e você domina 100% da informação. O que significa? Então, vamos traduzir. Essa informação está armazenada fisicamente no seu cérebro em sua totalidade. 100%. Bom, que força essa memória tem? Nenhuma. Sílabas aleatórias sem significado. Se não tem significado, você não vai ter um interesse intelectual, mental, emocional, nenhuma ligação com essa informação, nenhuma. Então, ela é uma informação básica, sem nenhum tipo de ancoragem. Olha só, força, ancoragem. Parecem conceitos que eu vou colocando, mas eu vou entrar especificamente neles, porque eu pretendo, num outro episódio, falar desses bloquinhos, falar um pouquinho de neurologia. Olha só, eu posso compartilhar qualquer coisa, inclusive neurologia pesada também. Se você tiver interesse em aprofundar, você pode dar uma olhada. Eu aprendi isso com Daniel Goleman. Daniel Goleman escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, com conceitos extraordinários. Num determinado momento, ele diz assim, se você não tem interesse em neurologia, você pode pular esse capítulo e ir direto para o outro. E muita gente pula. E é um capítulo em que ele fala algumas coisas muito interessantes que eu falo em palestra. E quando eu digo que isso está em Daniel Goleman, muitas pessoas não dizem, mas eu li e não me lembro disso. Por quê? Porque pulou o capítulo da neurologia. Bom, se você não tem interesse em neurologia mais avançada, você pode pular e continuar aqui comigo. Mas, se você tem interesse sobre como os bloquinhos de memória se formam, sobre a força, ancoragem, neurologia, num outro episódio de Ter Academy, eu vou falar sobre esses bloquinhos, tá bom? Mas Ebbinghaus, então, pegou essa informação que não tem ancoragem nenhuma, ou seja, é uma modificação básica e sem ancoragem não aumenta a sua intensidade. Então, qualquer voluntário que fizesse esse experimento teria resultados iguais, correto? Então, dependendo quanto tempo ele levou para dominar 100% do conteúdo, quanto tempo de fixação, etc., você poderia, então, precisar, no espaço amostral grande, esse resultado tabulado. Então, o que ele fez? Você teria que decorar aquelas sílabas e ter 100%. Ok, você tem. Bom, quanto tempo essa informação estará guardada na sua memória? Ou seja, quanto tempo essa memória vai durar? E, periodicamente, então, ele fez vários intervalos de tempo diferentes e foi medindo o desempenho. Como assim o desempenho? Então, eu vou mostrar aqui uma curva. Eu vou estar aqui desenhando o quadro, mas vocês vão ver no iPad, tá? A curva de Ebbinghaus. Então, esse eixo, tá? Mostra, então, 10, 20, 30, 40, 50, 100% de retenção da memória, da informação. Então, o que significa? Se eu fizer um teste, você tem 100% de rendimento, ou seja, acertou todas as perguntas. Então, imagine que está estudando para uma prova e você acertou tudo, você domina todo o conhecimento, 100%. Você acertou metade da prova, então você tem 50% desse conhecimento. 10, 0. Tá? Então, esse eixo mede a quantidade
de retenção na memória, ou seja, a informação. E esse eixo aqui é o tempo. Então, Ebbinghaus estudou a memória, ou seja, a fixação dessa memória, quanto tempo ela durava em função do tempo. Então, vamos dividir aqui, ó. Aqui seria 12 horas, 24 horas, tá? Aí, vamos lá, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, 10º dia. Então, aqui o tempo. Bom, ele tinha uma quantidade X de informação. Olha só, ele fez variados experimentos, eu vou falar em geral, mas se você tiver interesse, eu vou deixar um link aqui para você ver Ebbinghaus com mais profundidade. Bom, o que ele estudou? Então, digamos que o experimento aconteceu aqui, vamos lá. 0, ele te deu e você levou, vamos lá, 4 horas, tá? Para ter 100% de retenção da memória, tá bom? Tá? Então, o que é retenção da memória? Durabilidade. Quanto dura essa memória após essa experiência de 4 horas? Você levou 4 horas para decorar. Ah, tem gente que decora mais rápido? Tudo bem, tem. Não estou dizendo uma pessoa normal, comum, sem nenhum tipo de extra. Então, levou 4 horas, você decorou tudo isso. Então, 100%, tá? Nesse momento, no 4, eu falo aqui 0, tá? Mas é 0 no experimento, tá? Você tem 100%. O que Ebbinghaus, depois de repetir isso, tabular isso, e até hoje os resultados são consistentes, ou seja, o experimento de Ebbinghaus é utilizado hoje como forma a partir de pesquisa, etc., porque todo o trabalho dele permanece perfeito até hoje. Bom, o que Ebbinghaus notou? 12 horas depois, tá? Então, no primeiro teste, você tinha 100%. 12 horas depois, deixa eu fazer aqui uma linha. 12 horas depois, você tinha apenas 50%. Ou seja, em 12 horas, você caiu na metade. 24 horas depois, você estava em 30%. Significa, em 24 horas, você perdeu 1/3 do conteúdo que você estudou, que você levou 4 horas estudando. Então, no primeiro dia, você já está em 30%. Então, olha só, de 100 para 50 em 12 horas, tá? E 24 cai para 30%. E no segundo dia, cai para 20%. E no terceiro dia, cai para 15%. E no quarto dia em diante, 10% e se mantém assim numa curva bem menor, até, passado algum tempo, você não mais lembrar. Uma outra, então 10%. Numa única exposição, então, você levou 4 horas, dominou o conhecimento, em 24 horas você perdeu 1/3 disso. Tá? Então, eu coloquei sílabas aleatórias, mas podia ser material da sua prova, do seu concurso. Não tem interesse direto para você, aquelas informações, muita coisa que você tem que decorar, e 24 horas depois, você perdeu 1/3 disso. Então, essa é a curva de Ebbinghaus, a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Então, esse desenho aqui que vocês estão vendo é o desempenho da sua memória com sílabas aleatórias. Bom, ele descobriu que uma nova exposição, uma revisão desse conhecimento, 24 horas depois, altera essa curva. Como assim? Bom, essa curva aqui é a curva do esquecimento
E agora eu vou aplicar algumas técnicas e essa curva será alterada. Por quê? Ebbinghaus, ele não podia explicar por quê. Isso foi um resultado do tabulamento. Ele fez o experimento e esse foi o resultado. Ele repetiu e o resultado era consistente. Então, biologicamente, o corpo vai se comportar. Quando você faz uma revisão, o que é uma revisão? Tá? 24 horas depois, você perdeu 1/3, então você está em 30%. Tá? 1/3. Nesse momento, você faz uma revisão, pega a lista de sílabas e estuda de novo. Bom, se você estudar de novo, olha só, você ainda não tem 30%? Se você estudar de novo, você não vai precisar de 4 horas. Você vai atingir 100% do rendimento em menos tempo. Então, aqui, na primeira vez, você levou 4 horas para ter 100%. Dessa vez, você não vai precisar tanto assim, você vai ter 3 horas depois. Então, você sai de 30 aqui e vem para 100% de rendimento. Tá? Então, no primeiro dia, 100%. Em 24 horas, reduziu para 30%. E agora, no primeiro dia, 24 horas depois, você estuda as sílabas novamente. Vamos lá. Explicando. Sílabas aleatórias. Não é interessante, não é bonito, não tem ancoragem ou ligação com nada dentro de você, são somente sons que você tem que decorar. Ou seja, eu estou estudando somente a função orgânica da memória. Bom, voltou aqui para 100%. Bom, se essa curva fosse só isso, você teria o mesmo desenho aqui de novo. Então, 12 horas, 50%, ó. Então, isso é o que aconteceria depois. Ó, o desenho deveria ser, se fosse repetido o resultado, 50%, aí iria cair depois para 20%, e depois, vamos lá, 12 horas, 20%, depois 30%, depois seria esse desenho. Mas o que aconteceu foi algo diferente. Na primeira revisão, 24 horas depois, em vez de cair, olha só, aqui, 24 horas depois, caiu para 30%. Aqui, 24 horas depois, não caiu para 30%. Caiu para 55%. Espera aí, como assim? Na primeira vez que você estudou, a queda em 24 horas foi de 1/3. Mas, se 24 horas depois você estuda novamente e tem 100% do desempenho, você vai estudar menos tempo, mas a perda será menor. 24 horas depois, você terá 55%. Bom, nesse momento, você faz uma nova revisão. Então, eu estudo as sílabas e volto a ter 100%. Bom, só que agora, nesse novo estudo, você tem 55% da memória. Nesse momento, o que vai acontecer? Você vai ter que estudar menos tempo. Então, da primeira vez foram 4 horas, da segunda 3 horas. Agora, normalmente, em 1 hora, você volta a ter 100% do conteúdo. Bom, primeira revisão, você teve uma alteração na retenção da memória. Então, uma revisão 24 horas depois altera a retenção da memória. Uma segunda revisão 24 horas depois altera ainda mais. 24 horas depois, ela cai para 95. Olha só isso. Então, inicialmente, 24 horas depois, cai para 30%. Aí você faz uma revisão. Aí, 24 horas depois, cai para 55%. Aí você faz uma revisão. Aí depois ela cai para 95%. E o que acontece se eu não fizer uma nova revisão? Ela cai? Cai. Mas cai para 90%. Espera aí. Houve uma alteração no quê? Na curva do esquecimento de Ebbinghaus. Por quê?
isso é que me trouxe a resposta. Eu estava pesquisando os blocos de memória em neurologia e existe um motivo para que essa retenção seja aumentada, ou seja, que a perda dessa memória resulte em mais tempo. Por quê? Quando 24 horas depois você faz uma repetição da exposição à informação, o cérebro seleciona o seguinte: você foi exposto a essa informação 3 vezes e gastou um tempo específico com elas. Você acabou de acrescentar uma variável a essas informações que antes não existia. Sabe qual é? Repetição, ó. 24 horas. E esse tempo aqui. Isso faz com que o cérebro crie uma ancoragem diferente para essa memória aleatória e, aparentemente, sem nenhuma ligação. Agora ela tem uma ligação. Familiaridade. Então, você foi exposto e gastou um tempo de exposição a essa informação. Repetição. No momento em que você fez essa repetição, nesse período de tempo, você envolveu os gânglios basais. Os gânglios basais são responsáveis por hábitos, outras coisas que nós falamos já a respeito. Não vou entrar nesse assunto agora, mas esse é um dos motivos que a retenção da memória seja alterada. Você envolveu uma outra área do cérebro que não estava envolvida quando você fez essa revisão, tá? E isso faz com que a informação que estava só em uma parte do cérebro passe por outras partes. No momento em que você passa por outras partes, a chance de retenção é melhor. Eu vou dar um exemplo mais adiante. Eu quero primeiro continuar a curva, tá? Então, olha só. A curva agora, ela vai ficando diferente. Então, ela tinha esse formato e agora, esse verde, esse outro gráfico, eu estou aqui no quadro, mas vocês vão ver, esse outro gráfico em verde está a curva diferente. Então, a comparação entre as duas curvas, então a curva de baixo, separada, é que aqui está ficando muito confuso, tá? Bom, diante disso, tá? Isso falando em informação aleatória. Digamos que você esteja estudando para a prova. Você não vai ter a curva como a de Ebbinghaus. Por quê? Porque essa memória tem outras ancoragens. Tem, por exemplo, o interesse que você tem nela, se a apresentação foi bem feita, se várias coisas foram colocadas nessa memória, a curva já vai ser um pouco diferente. Porém, essas revisões, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Bom, agora, quando é que você tem que fazer uma nova revisão? Então, você faz uma revisão 24 horas depois 48 horas. E agora? Para você ter o mesmo rendimento, que é o aumento da retenção com menos trabalho para alcançar esse estado, somente no 4º dia. Então, no 4º dia, você vai fazer uma nova revisão. E agora? Agora, a curva vai ficar muito lenta. Quando é que você vai precisar fazer uma nova revisão? Com 10 dias. E depois, exponencialmente, a curva vai diminuindo. Para você ter novamente 100% de retenção da memória, somente no 20º dia. E depois disso, algumas semanas depois. Então, eu fiz aqui um gráfico, tá? Pegando essas memórias e tabulando, olha só. Como fica uma técnica de revisão de estudos, tá? E nesse caso, pegando sílabas aleatórias, para nós termos um máximo de eficiência na retenção da informação, biologicamente falando, tá? Não vou falar de ancoragens, que são coisas que você pode acrescentar aos estudos para mudar ainda mais essa curva. Técnica de revisão espaçada. Então, você tem o primeiro dia. Eu vou colocar um estudo qualquer que você fez e você levou o tempo X. Você vai estudar o material. No segundo dia, você vai estudar o material. Só que aqui você vai começar a preparar um resumo, fazer anotações. No 4º dia,
você vai fazer a sua segunda revisão. E o que você vai estudar nesse quarto dia? Você vai estudar o resumo. Aquele resumo completo que você fez. Você fez um resumo geral de todos os assuntos, aí você vai estudar esse resumo. Agora, quando é a próxima revisão? No 10º dia. No 10º dia, você vai fazer a sua terceira revisão. E você vai estudar o resumo. Essa é a técnica de revisão espaçada. Ok. Você está dizendo que no primeiro dia eu vou estudar tudo, no segundo dia eu vou estudar tudo e fazer um resumo, no quarto dia eu vou estudar o resumo, no 10º dia eu vou estudar o resumo. Ok, e agora você vai fazer revisões a cada 20 dias, estudando algo depois desse resumo, um resumo menor ainda. Ok. 6 meses depois, você pode aplicar uma técnica, tá? Que eu vou falar mais adiante, e você vai olhar isso e vai recuperar 100% da informação. Ok, e o que tem de diferente nisso? É o seguinte, você levou estudando, vamos lá, 2 horas. 2 horas estudando. A sua revisão, você não vai levar as 2 horas. Você vai ler, você já leu antes, e você vai fazer o resumo. Normalmente, 1 hora para fazer esse resumo. No quarto dia, você vai levar, estudando esse resumo, 10 minutos. E no 10º dia, 5 minutos. E com 20 dias, 5 minutos. A cada 20 dias, 5 minutos. É o tempo de você ler o resumo. E aí o que acontece? Você volta 100% de retenção da memória. E 6 meses depois? 6 meses depois, se você fez o resumo usando essa técnica, você vai olhar para ele e em 1 minuto você volta 100% da informação. E 10 anos depois, quando você olhar para aquilo, você tem 100% da informação. Vamos traduzir. Usando essa técnica, você tem um máximo de eficiência na retenção de memória com sílabas aleatórias. Mas e se em vez de sílabas aleatórias, você usasse uma técnica chamada mapas mentais? Bom, não muda isso que eu falei. A curva de Ming-Gauss ainda é a mesma, ainda são os mesmos prazos. E essa revisão nessas datas, tá? Por exemplo, eu posso fazer antes? Pode, mas você não vai ter uma melhoria tão grande de desempenho. Se você seguir essa sequência biológica, você vai ter o mínimo de investimento e o máximo de eficiência, ok? Estudar todo dia vai mudar isso? Não. Agora, isso aqui, nessa técnica, vai. Por quê? Porque à medida que você ativa a curva do esquecimento e você tem a repetição da experiência de adquirir 100%, você ativa uma outra área do cérebro chamada gânglios basais. Então, essa periodicidade aumenta o envolvimento de outras áreas cerebrais, ou seja, ativa as redes. E um mapa mental faz o quê? E o que isso tem a ver com a curva de Ebbinghaus? Isso nós vamos discutir no nosso próximo episódio.